Louvado seja Deus por seus autores. Bom dia a todos, a paz esteja com todos nós. Estamos aqui nessa terça-feira, dia 23 de junho, para refletir o evangelho do dia, que está no evangelista São Mateus. Não deem aos cães o que é santo, nem atirem pérolas aos porcos. Eles poderiam pisá-las com os pés e, virando-se, despedaçar vocês. Tudo que vocês desejam que os outros façam a vocês, façam vocês também a eles, pois nisso consistem a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita, porque é larga a porta e espaçoso o caminho que levam à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que levam para a vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse evangelho, apesar de curto, ele tem algumas questões de difícil compreensão, mas também nos traz grandes ensinamentos, pois Jesus a todo momento nos convida ao discernimento. Para a gente entender essa passagem, a gente deve lembrar que Jesus havia anunciado a Boa Nova fazia pouco tempo, né? E Jesus orientava os discípulos naqueles momentos que não deveria julgar os outros, mas sim praticar a compreensão e o perdão. As coisas santas e as pérolas, elas representavam para aquela sociedade algo muito precioso. E o desprezo que os cães e os porcos haviam por aqueles objetos remete-nos aos que os pagãos, desprezando a boa nova de Jesus. De certa forma, né, a gente pode entender que não vale a pena anunciar o evangelho a quem não tem Deus como preciosidade em sua vida. Os judeus tinham um princípio do qual, não façam com os outros o que não gostaria que fizesse com vocês. Mas Jesus nos ensina o contrário. Nessa passagem, Jesus nos fala: façam com os outros o que gostariam que fizesse a você. E existe diferença? É claro, Jesus nos fala de uma forma positiva. Jesus, dessa forma, se coloca a serviço e nos diz que a gente tem que servir, a gente tem que acolher, a gente tem que praticar o bem. E não simplesmente ser neutro, né? Ser uma pessoa que não acolhe, que não faz o bem para não receber algo em troca, né? Já mais para o final do evangelho, a gente vê a comparação entre a porta larga e a porta estreita, né? E todos nós, de certa forma, conhecemos isso, né? A porta larga é aquela porta dos vícios, da vida fácil, né? De quem pratica a injustiça. Já a porta estreita é a porta do caminho das pedras, né? Mas que nos leva a algo bom. Mas nos cabe pensar, se Jesus é bondoso e misericordioso, por que a porta do bem seria a porta estreita? Seria estreita para oprimir, para não permitir que todos passassem? E aí, a gente tem que entender que a porta estreita, ela não é uma passagem para chegar a Cristo. A porta estreita é o próprio Cristo, né? Deus conhece cada um de nós, seus filhos, sabe que a gente tem um coração orgulhoso, cheio de medo, né? Então a porta estreita é o convite para a gente ser mais humilde, para a gente ser mais confiante, reconhecer que a gente é pecador, né? É uma porta que nos convida a conter o nosso orgulho, a nossa vaidade, que nos impede de ser bons, justos, de amar o próximo, né? Jesus é simples e o que Jesus nos convida é a simplicidade, é viver com simplicidade, é viver com amor, né? A porta da misericórdia, a porta estreita, né? Apesar de ser estreita, ela está aberta, escancarada para qualquer um de nós que deseje por ela entrar, né? Essa escolha verdadeira, a passagem por essa porta, ela nunca vai se dar por pessoas que são indecisas e acomodadas, porque essas pessoas preferem a porta larga, né? Que Jesus nos ajude a conter
o nosso orgulho para viver a misericórdia, né? Porque quando nós entramos pela porta estreita, né, que é o próprio Cristo, Ele nos toma nos braços, nos acolhe, nos sustenta e nos conduz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que tenhamos todos um bom dia. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós.